Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo de hoje será sobre a colonização da América Espanhola. Muito bem, amigos. Após conquistarem os povos da América, os espanhóis então agora precisavam administrar, organizar a exploração desse território. Como vimos em vídeos anteriores, nós vimos ali que astecas, incas, ou seja, os povos nativos americanos acabaram sendo conquistados pelos espanhóis por meio de doenças, por meio de aproveitamento de rivalidades internas, ou seja, os espanhóis conseguiram se aproveitar de uma situação e se tornaram senhores praticamente de todo o continente americano. Agora, se faz necessário então uma administração, uma organização para que eles pudessem literalmente conseguir explorar o máximo possível dessas terras, desde recursos minerais como ouro e prata que irão ser encontrados, até outros recursos como as plantações, cacau, tabaco, algodão e outros gêneros que vão acabar enriquecendo muito o Império Espanhol. Dessa forma, então, o governo espanhol terminou por dividir o território americano nos assim chamados vice-reinos. Foram 4 vice-reinos. Em 1535 surgiu o Reino de Nova Espanha. Esse reino era formado por territórios que hoje são México, parte da América Central e também oeste dos Estados Unidos, chegando ali, por exemplo, até a região da Califórnia hoje em dia. Em 1543, o vice-reino do Peru, que contava com territórios que hoje são conhecidos como Peru e parte da Bolívia. Já no século XVIII, em 1717, surgiram o vice-reino de Nova Granada, que era ali justamente realizado por Colômbia, Equador e Panamá, e também o vice-reino do Rio da Prata, ou vice-reino da Prata, formado por Paraguai, parte do Peru e da Bolívia, Uruguai e a Argentina. Esses vice-reinos surgiram justamente para poder organizar a exploração que era inicialmente única e exclusivamente focada na descoberta de metais preciosos, já que os espanhóis, diferente de outros povos colonizadores, diferente dos portugueses, diferente dos franceses, diferente dos ingleses, quando os espanhóis chegaram aqui nas terras americanas, logo cedo eles acabaram encontrando fortes, grandes minas de metais preciosos, minas de ouro na região do México, minas de prata também na região do México e também minas de prata aqui na região da Bolívia. Isso incentivou o governo espanhol a adotar uma forte e pesada carga administrativa para impedir que fossem feitos contrabandos, para impedir que essa riqueza que chegou, entre aspas, tão fácil, fosse se esvaindo sem que o governo tivesse controle. Além da instalação dos vice-reinos, também surgiram outras formas de organização do território que ficaram conhecidos como capitanias gerais. Essas capitanias gerais tinham funções auxiliares, porque elas auxiliavam literalmente ali o fornecimento de matérias-primas, o fornecimento de alimentos para os vice-reinos. As 4 capitanias gerais que surgiram na América Espanhola foram a capitania de Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Dessa maneira, então, nós tínhamos organizado os territórios da América Espanhola ao longo da dominação. E agora, os territórios estando organizados, temos de entender também a estrutura administrativa da América Espanhola. Na estrutura administrativa da América Espanhola, os órgãos mais importantes para realizar a administração desses territórios da riqueza era o Conselho Real e Supremo das Índias, que de uma forma geral era o responsável por toda a administração, por todas as decisões. Por exemplo, era o Conselho Real e Supremo que escolhiam os vice-reis que iriam administrar, era um conselho que decidiu quais seriam elementos políticos que seriam realizados na América Espanhola, ou seja, a administração mais centralizada era a cargo desse elemento do Conselho Real e Supremo das Índias. Além dele, havia também as chamadas casas de contratação, que nas casas de contratação as decisões envolviam geralmente questões voltadas para os impostos, cobrança de impostos, sobre o comércio e outros elementos que nós temos relacionados sempre com a economia. Por falar em economia, o sistema adotado para poder assim ter um certo controle mais forte sobre os produtos que saíam da América Espanhola era geralmente o sistema denominado Sistema de Porto Único, onde havia apenas um porto que ficava no início em Sevilha, que era responsável pelo recebimento dessas mercadorias.
Apesar de ser chamado sistema de porto único porque tinha apenas um porto na Espanha, do qual entravam as mercadorias, na América haviam mais portos que eram responsáveis pelo envio de mercadorias. Temos, por exemplo, no México, o porto de Veracruz, em Porto Belo, localizado no Panamá, e também o porto de Cartagena, que relocalizava-se na Colômbia. Dessa maneira, então, o governo espanhol tentava manter um controle mais próximo, um controle mais forte sobre as riquezas dos quais eram produzidas aqui na América e eram enviadas para a Espanha. Estes órgãos supremos da administração espanhola eram auxiliados também pelas chamadas subdivisões administrativas. Tínhamos, por exemplo, as audiências, que eram responsáveis pela justiça, pelo controle das religiosidades, pelas questões militares, pelos assuntos financeiros e também os assuntos comerciais. No caso, então, desses órgãos da subdivisão, era justamente porque era nestes órgãos que a população americana entrava em contato com as decisões da coroa. Os nativos, os residentes aqui, os colonizadores, acabavam entrando em contato com as decisões tomadas pelos órgãos centrais, pelo Conselho Real Supremo, pela Casa de Contratação, através dessas subdivisões. Haviam também os chamados cabildos, que eram responsáveis pela administração das vilas e cidades. Os cabildos, eles eram órgãos de poder administrativo menor, mais regionalizado. Nós temos ali que os cabildos eram muito parecidos, por exemplo, como nós falamos das câmaras municipais, que colocavam em prática ali justamente as decisões daquele grupo regional que vivia naquele momento ali durante a colônia. Dessa maneira, então, nós temos que as subdivisões, elas atuavam de uma forma auxiliar para poder fazer a execução das ordens administrativas aqui na América Espanhola. Quando falamos na produtividade da América Espanhola, o foco central dessa produtividade era exatamente a mineração. Imbuída ali daquele espírito mercantilista, onde havia, como nós sabemos, o chamado metalismo, o acúmulo de metais preciosos para elevar justamente a riqueza das nações. Nesse momento, a Espanha teve uma grande sorte porque encontraram grandes minas de metais preciosos aqui na América logo no início da colonização. Por isso, o foco central dessa administração econômica era promover o maior número possível de mineração. Os pontos principais produtores dessa mineração eram justamente México, Peru e Bolívia. As outras áreas do continente americano atuavam como fornecedores de gêneros alimentícios, de outros itens, que eram fornecidos por estes locais. Principalmente os gêneros eram o tabaco, eram o algodão e também o cacau. Esses gêneros alimentícios eram fornecidos pelas outras regiões, dando-lhe então os materiais que eram fornecidos justamente para a exploração espanhola. Nesse processo de manter uma presença forte aqui na América, a administração espanhola acaba também trazendo certos desenvolvimentos para, principalmente, as áreas mineradoras. As grandes cidades, que eram os pontos principais onde eram levadas riquezas para fora, acabaram se tornando centros com alguns benefícios. Por exemplo, nós temos aqui universidades que já surgiram na América, ainda na América Espanhola, justamente para atender uma camada social ligada aos espanhóis que administravam a colônia. Nós temos de entender que a presença espanhola aqui era muito forte. A cobrança e a fiscalização sobre as riquezas mineradas fazia com que a presença espanhola fosse muito forte aqui. Dessa maneira, havia uma quantidade considerável de espanhóis vivendo na América. As famílias desses espanhóis que aqui surgiram também acabavam necessitando de alguns elementos mais, entre aspas, civilizados. Por isso que nós temos aqui nas cidades que surgiram esses pseudo-benefícios, como por exemplo as universidades. As riquezas obtidas aqui na exploração espanhola eram realmente alcançadas literalmente por meio da exploração direta do indígena. A mão de obra nativa indígena, por meio de servidão ou por meio de mão de obra escravizada, posteriormente vai chegar, é a fonte de riquezas da América Espanhola.
A base da produção colonial era justamente obtida por meio deste processo de exploração do indígena primeiramente. O indígena, meus amigos, ele era literalmente explorado aqui por meio de duas maneiras. No processo de exploração colonial, vai acontecer cada vez mais a mortalidade deste nativo. Como vimos lá em nossos vídeos sobre os astecas, sobre os incas, nós sabemos que o processo de conquista espanhola causou a mortalidade muito pesada dessas tribos. Nesse quesito, quando a presença espanhola permanece aqui, nós temos que as doenças continuam atacando, né? Os nativos continuam morrendo muito pelas doenças, mas agora eles também vão morrer devido à exploração. Esse processo de escassez de mão de obra indígena acabou fazendo com que os espanhóis trouxessem mão de obra escravizada africana, tal qual os portugueses trouxeram para o Brasil. Esse processo não vai ser muito amplo ainda, porque ainda havia uma mão de obra indígena considerável. Porém, nos locais onde a mão de obra nativa indígena começou a escassear, começou-se então a introduzir justamente a questão do negro africano escravizado. Essa exploração indígena se dava literalmente de duas formas. A primeira forma ficou conhecida como encomenda. A encomenda, meus amigos, é uma espécie de contrato. Os indígenas deveriam pagar impostos sobre os benefícios trazidos pelo espanhol. Quais benefícios? Ora, um modo de vida europeu, a fé religiosa cristã. Esses benefícios, essa civilização foi trazida para o indígena selvagem da América pelo espanhol. Então, o encomendeiro, geralmente um espanhol autorizado pela coroa, realizavam essas formas de cobrança de impostos. Eles poderiam pagar os impostos da encomenda de qualquer forma, mas, de uma maneira geral, esses impostos acabavam sendo pagos por meio da mão de obra do trabalho compulsório realizadas nas minas. E, apesar de que a encomenda não era vitalícia, ela era tão extenuante, o trabalho realizado nas minas era tão extenuante que grande parte desses indígenas acabavam falecendo. Uma coisa importante, pessoal: a encomenda não é um trabalho escravo. A encomenda era temporária, era uma forma de pagamento de impostos por serviços, por benefícios trazidos aqui para o nativo pelo espanhol. A segunda forma de exploração era a chamada mita, que havia sido herdada dos incas. Como nós vimos lá no nosso vídeo sobre incas, eles já realizavam esse tipo de trabalho de cobrança entre os moradores do próprio império. A mita, meus amigos, também não era vitalícia, mas a mita, essa sim, era o pagamento em forma de trabalho compulsório, também realizado ali principalmente nas minas e também ocasionando uma mortalidade extremamente alta. A diferença é que a mita, o indivíduo que era obrigado a pagar a mita, ele era sorteado na tribo e dessa forma então ele acabava sendo obrigado a trabalhar por um período relativamente pequeno. Às vezes variava de 4 a 6 meses, mas era um serviço tão extenuante que grande parte das pessoas acabava morrendo. Importante dizer, meus amigos, que nem a mita e nem a encomenda são trabalho escravo, são formas de pagamento, são trabalhos compulsórios sim. Bom, qual que é a diferença, meus amigos, desses trabalhos para a escravidão? Veja só, a escravidão, se nós podemos organizar o pensamento acerca dessa prática terrível, é justamente que a escravidão é um trabalho compulsório, ou seja, é um trabalho realizado sem pagamento, é um trabalho compulsório realizado de forma vitalícia, ou seja, é um trabalho sem pagamento feito pela vida inteira, é um trabalho compulsório, vitalício e hereditário. Ou seja, é um trabalho sem pagamento, realizado pela vida inteira, do qual você lega a condição desse sistema para o seu filho, você lega para o seu herdeiro. Isso é escravidão, trabalho compulsório, vitalício e hereditário. Se você, como você ouviu agora há pouco, você percebeu que a encomenda e a mita não são vitalícios, não são hereditários, mas são trabalhos compulsórios. Por isso que
Tecnicamente, nós não podemos dizer que a encomenda e a mita era escravidão. No dia a dia, acabava sendo tão cruel e tão destruidora quanto a escravidão. Mas, em termos técnicos, não podemos alegar que nem a mita e nem a encomenda são trabalhos escravos. Uma das coisas que facilitou muito a atuação dos espanhóis na dominação desse nativo, fazendo ele então trabalhar dessa forma, foi justamente a ação da Igreja Católica. A Igreja Católica acabou auxiliando bastante os espanhóis na dominação dos nativos. Por quê? Porque nós temos de ver que uma das principais justificativas para a difusão dos impérios coloniais, seja espanhol, seja português, era justamente a propagação da fé católica. Vamos nos lembrar que a fé católica na Europa estava sendo acometida da reforma protestante e aqui nas Américas surgiu uma quantidade gigantesca de possíveis novos fiéis. Dessa maneira, a atuação de ordens religiosas, dentre elas a principal, a ordem dos jesuítas, foi de incrível significância para auxiliar justamente na questão da dominação espanhola e também da portuguesa. O processo em que os, digamos assim, nativos, eles eram literalmente convertidos ao cristianismo. Quando eram convertidos ao cristianismo, também aprendiam os hábitos, europeus. E esses hábitos europeus acabavam facilitando na dominação. Uma das coisas importantíssimas que foi feito aqui é um processo de aculturação. A aculturação é importantíssima para entendermos o processo de dominação. Por quê? Aí entra em ação a Inquisição, censura, e censurando a cultura e a religião desse processo. A cultura nativa foi, digamos assim, uma cultura vergonhosa. Nós temos ali então que o processo de dominação realizado pelas igrejas é justamente um processo de aculturar, fazer o nativo não mais ver validade na sua própria cultura e na sua própria religião. Isso aconteceu principalmente quando nós vimos ali que os espanhóis tinham o hábito de pegar os templos nativos, destruir e sobre esse templo nativo construir um templo católico, justamente mostrando como que era mais poderoso o Deus cristão, o catolicismo sobre isso. Os jesuítas, os padres que faziam esse processo de, digamos, europeizar o nativo americano, utilizavam-se das reduções ou das missões locais, onde eles ensinavam como era justamente a vida europeia, já ensinavam como era um modo de vida civilizado, dessa maneira então deixando esse nativo muito mais suscetível para a dominação espanhola. É importantíssima a atuação da igreja neste processo de aculturação e nesse processo de dominação pelo qual os nativos americanos passaram. Neste processo de colonização, acaba surgindo então a Sociedade Colonial Espanhola. A Sociedade Colonial Espanhola era dividida tecnicamente em 4 camadas sociais. No topo estava justamente os chamados chapetones. Os chapetones eram literalmente os espanhóis que vieram da Espanha para residir aqui nas Américas. Eram brancos vindos diretos da Espanha. Além dos chapetones, havia uma outra camada conhecida como criollos. Os criollos eram os descendentes dos espanhóis, ou seja, descendentes direto dos brancos espanhóis, também brancos, que viviam aqui na América. A diferença de um chapetone e de um criollo era justamente o fato de que o chapetone era nascido na Espanha, o criollo era nascido na América, e isso acabava limitando os acessos aos privilégios e aos poderes que esse criollo ia ter aqui na América. Bom, essas 2 camadas eram camadas privilegiadas, que, como veremos no futuro, acabarão organizando toda a riqueza e usufruindo da riqueza da América Espanhola.
Além dessas duas camadas privilegiadas, haviam duas que eram desprivilegiadas. Haviam, por exemplo, os mestiços. Os mestiços eram frutos justamente de brancos espanhóis, ora com o nativo indígena, ora com o negro que veio escravizado, fazendo surgir aqui uma quantidade bem importante de povos miscigenados. De uma maneira geral, os mestiços eram chamados, todos eles eram chamados simplesmente de mestiços. Esse grupo era livre, porque tinha sua relação ali com o branco espanhol. Era livre, mas não estava ligado aos altos cargos. Geralmente, os mestiços eram relegados à categoria de artesãos e, no máximo, comerciantes. Havia também os índios. Os indígenas, como nós já falamos, eles estavam à mercê dos espanhóis, literalmente por serem explorados por meio da mita e por meio da encomenda. E por fim, nessa camada máxima de desprivilegiados, estavam os escravos, os negros escravizados, que, como falamos, foram trazidos da África para suprir uma falta de mão de obra causada justamente pela morte dos indígenas. Essas duas camadas eram as camadas desprivilegiadas que compunham a sociedade colonial espanhola. Essa sociedade surgida aqui na América, então, era uma sociedade totalmente hierarquizada, baseada nos critérios étnicos. Como nós vimos, haviam dois grupos, os privilegiados e os desprivilegiados. Dentro dos grupos privilegiados, chapetones e criollos, também havia uma hierarquia. Veja só, os chapetones eram os grupos, literalmente, que ficavam responsáveis pela dominação de todos os cargos de alta administração. Os cargos centrais, os cargos mais importantes, os cargos mais altos, seja ele de administração política, administração religiosa, administração militar, todos esses cargos eram tomados única e exclusivamente pelos chapetones. Os criollos ficavam com cargos secundários, não tendo a mesma importância que o espanhol puro. O criollo não era visto como um espanhol puro, ele era visto como um espanhol, digamos assim, como um cidadão de segunda categoria, mas ainda muito superior aos mestiços, muito superior aos indígenas escravizados. Esse criollo, ele vai evoluindo ao longo da história da América Espanhola e acabará se transformando na elite agrária da América Espanhola. O criollo vai se tornar justamente o grupo mais importante ao longo da história da América Espanhola, porque são eles os detentores das terras, os detentores das plantações, ou seja, a elite agrária. Muito bem, amigos, como vimos em nosso vídeo de hoje, a colonização da América Espanhola foi marcada por uma forte presença da dominação espanhola. Justamente porque, como vimos, havia uma quantidade considerável de ouro aqui para ser explorada. Justamente por isso, nós vimos então toda uma estrutura administrativa montada com uma forte presença centralizadora europeia, uma forte presença centralizadora espanhola, justamente para que evitassem que surgissem contrabandos e desvio de riquezas. Essa centralização acabou sendo a temática central aqui da colonização espanhola. Diferente de outros locais, como nós veremos em próximos vídeos, onde a colonização, a administração colonial foi, digamos assim, um pouco mais branda. Muito bem, amigos, se compararmos o processo de colonização da América Inglesa com os processos colonizadores espanhóis, com os processos colonizadores portugueses, nós veremos que é um processo tardio. Problemas internos, instabilidades políticas, instabilidades ali no governo e outras questões acabaram prejudicando o desenvolvimento da Inglaterra no projeto colonizador. Esses problemas serão minimizados, possibilitando que a Inglaterra tenha a possibilidade de se lançar ao processo de colonização justamente no governo da Rainha Elizabeth I. É no governo de Elizabeth I que nós temos realmente um grande desenvolvimento político e econômico para a Inglaterra. É no governo da Rainha Elizabeth que nós temos um investimento maciço na construção de uma poderosa marinha britânica. E isso favorece essas questões colonizadoras. Temos de entender que o processo colonizador da Inglaterra sempre esteve focado nas questões mercantilistas, obtenção de metais preciosos, o metalismo,
exploração ali de riquezas existentes nas Antilhas, riquezas existentes ali na América do Norte. Vamos lembrar que quando a Inglaterra começa o seu processo colonizador, já havia estabelecido toda uma colônia espanhola. Nesse processo, então, nos primeiros anos desse empreendimento ultramarino inglês, nós temos que, com o apoio do governo britânico, surgirão os chamados corsários. Nós tivemos ali a Inglaterra focada na atividade corsária. E nesse quesito, esta atividade corsária e a busca ali por comércios mercantilistas era o grande foco desta primeira fase do empreendimento colonizador que se deu ali ao longo do governo de Elizabeth I. Nesse processo, então, neste momento, nós temos ali que a colonização efetiva do território americano não será uma grande prioridade para o governo de Elizabeth. Essa situação tem uma mudança significativa a partir de 1588, quando é fundada a primeira colônia efetiva inglesa da América, que é a colônia Virgínia, já em homenagem a Elizabeth I, que era conhecida na época como a Rainha Virgem. No entanto, a colonização inglesa só ganha um fôlego verdadeiro a partir de 1620, quando chegou na América o navio Mayflower. O navio Mayflower é famoso por ter trazido para as Américas os peregrinos, os pais peregrinos, os primeiros indivíduos que eram realmente dotados da intenção de vir aqui colonizar a América, para buscar uma nova vida, buscar uma nova maneira de conseguir prosperar. Temos de entender que neste momento, lá na Inglaterra, estão acontecendo várias instabilidades religiosas, várias transformações fundiárias na questão agrária inglesa. Essas transformações vão impactar diretamente na chegada destes pais peregrinos aqui na América do Norte. Temos de entender que estes pais peregrinos, esses primeiros colonos que chegaram aqui na América, vieram fugindo de perseguições religiosas. Eles eram protestantes, eles eram puritanos. Desta forma, sofriam perseguições justamente por serem adeptos da religião puritana. Quando essas perseguições vão se tornando cada vez mais insuportáveis, eles então decidem vir para a América justamente para tentar buscar uma nova vida, tentar buscar uma chance de construir um novo lar. Além destes puritanos que vieram fugindo da perseguição religiosa, uma outra questão também significativa para entendermos por que os ingleses vieram para a América. Bom, durante o processo de colonização, na Europa, na Inglaterra, estava acontecendo um outro processo chamado cercamentos. Grande parte das terras inglesas ainda eram terras devolutas, terras sem dono, digamos assim. E essas terras eram ocupadas por uma grande quantidade de camponeses. Mas eles ocupavam as terras, mas não tinham o direito de posse das terras. Nesse processo, ao longo do século XVII, nós vamos ver que essas terras passarão a ser cercadas, justamente para que essas propriedades que agora se tornarão propriedades privadas, as propriedades cercadas, se transformarão em propriedades privadas e serão utilizadas para a criação de ovelhas. Lembre-se, quando nós temos a Inglaterra, é o primeiro país que vai fazer também a Revolução Industrial. E ele fará a Revolução Industrial decorrência justamente de uma oferta de matéria-prima muito grande. Estas lãs que estão sendo produzidas agora no século XVII. O problema, meus amigos, é que para você manter uma terra ocupada por uma criação de ovelhas, você precisa de muito menos pessoas do que anteriormente ali vivia. Então, uma quantidade significativa de ingleses vão acabar perdendo as terras no qual eles viviam. E qual será a alternativa buscada por esses ingleses? Virão então aqui para a América, justamente, mais uma vez, tentando buscar uma nova vida, tentando construir um futuro. É desta forma que nós temos ali, meus amigos, que surgirão as chamadas 13 colônias na América.
As 13 colônias foram justamente o resultado deste empreendimento colonizador inglês. Estas 13 colônias ocupavam toda a costa leste da América do Norte. Essas colônias possuíam independências entre si. Elas não tinham um poder central aqui na América comandando todas elas. Na realidade, elas apenas reportavam obediência, reportavam interesses impostos para Londres diretamente, para a Inglaterra diretamente, mantendo aqui uma independência entre cada uma dessas colônias. Essas colônias acabaram possuindo uma identidade própria. De acordo com o seu local geográfico, as colônias acabaram assumindo uma identidade econômica, uma identidade política que foi característica até o processo de independência das 13 colônias. O processo de colonização inglês é marcado justamente por esta característica dupla, uma espécie de divisão imaginária que divide ali as 13 colônias ao meio. Essas características estão ligadas principalmente com as questões geográficas. Mais ao norte, nós temos um clima muito mais parecido com o clima inglês. Desta forma, essa região ao norte não poderia oferecer produtos alimentícios ou quaisquer outros produtos que fossem muito diferentes dos que já haviam na própria Inglaterra. Dessa maneira, essa colônia mais ao norte, essa região mais ao norte, acabou sendo negligenciada pelas autoridades britânicas. Negligência essa que iremos aprofundar aí ao longo do nosso vídeo. Agora, na parte mais ao sul, nas colônias mais ao sul, nós tínhamos um clima mais, digamos, tropical, onde poderiam ser realizadas plantações, poderiam obter produtos alimentícios completamente diferentes daqueles que haviam na Inglaterra. Dessa maneira, havia um grande interesse do governo inglês em manter uma fiscalização mais forte aqui na região sul. Perceba, nós temos então uma região mais ao norte, que era negligenciada, entre aspas, né? E a região mais a sul que era fortemente fiscalizada. Meus amigos, é justamente nesta região ao norte que os peregrinos vão escolher para viver. Justamente porque, como esses peregrinos vinham aqui tentar uma nova vida, tentar um novo futuro, eles vão escolher um clima próximo, um clima parecido com o que eles já conheciam na região da Inglaterra. As colônias ao norte ficaram conhecidas como colônias de povoamento, justamente devido a essa permanência dos pais fundadores. Essas colônias ao norte, elas se estabeleceram no modelo de policultura, com uma pequena e a média propriedade se sobressaindo. Também ali naquela colônia do norte existia o trabalho livre e se desenvolveu um mercado interno nesse norte. Por quê, meus amigos? Porque ali as pessoas vieram para viver. Pequenas propriedades foram surgindo e ali o furor empreendedor inglês começou a fazer as suas transformações, surgindo pequenas manufaturas, surgindo pequenos comércios, cidades e fazendo a vida voltar, entre aspas, ao normal. Por quê? Porque eles queriam criar ali justamente uma chamada Nova Inglaterra. Esse processo, né, de negligência e de interesse acabou sendo registrado na história como a chamada negligência salutar. Essa negligência salutar é justamente um afrouxamento do pacto colonial existente das metrópoles sobre suas colônias. Nesse caso, então, a Inglaterra, ao praticar a negligência salutar, acabou por afrouxar as cobranças e as fiscalizações do pacto colonial sobre a área norte dos Estados Unidos. Enquanto isso, a parte sul era totalmente diferente. Amigos, se o norte era uma colônia de povoamento, pois as pessoas foram lá para viver, no sul surgiu uma colônia de exploração, justamente ao sul, onde existiam as principais empresas de exploração e extração de riquezas da América. Principalmente quando nós falamos das plantações. O sul, através de um sistema denominado plantation, como nós sabemos, o plantation ele possui 4 características: monocultura, latifúndio, uma economia para a exportação
e o trabalho escravo. Neste local, ao sul das 13 colônias na América, eram produzidos principalmente arroz, anil, tabaco e algodão. Dessa maneira, nós podemos observar que o sul dos Estados Unidos era uma outra realidade colonizadora. Para a gente pensar um pouquinho melhor, se você analisar, você vai ver que as partes sul dos Estados Unidos era muito mais parecida com o sistema colonial imposto pelos portugueses e o sistema colonial imposto também pelos espanhóis. Enquanto o sul era fiscalizado e era feita uma grande exploração nos modelos do plantation, o norte vivia, assim, relativamente livre. Você deve estar pensando, professor, mas por que esses dois locais, por que tanto as colônias do norte quanto do sul estão focadas na produção de alimentos? Por que eles não estão focados na questão dos metais preciosos? Amigos, diferente da Espanha, que quando chegou aqui na América encontrou gigantescas minas de ouro, os ingleses, os franceses, os holandeses, os portugueses não encontraram ouro logo que chegaram nas Américas. Desta maneira, sem encontrar grandiosas minas de ouro, como os espanhóis encontraram, eles tiveram de buscar outras alternativas, justamente então obtendo o metalismo de forma indireta, produzindo algodão, produzindo o açúcar, produzindo tabaco, produzindo uma gama de produtos que eram naturais, característicos aqui da América. E isso fazia então com que os produtos agrícolas também alcançassem uma grande fonte de riqueza para os ingleses e outros povos que aqui vieram colonizar. Amigos, mas o que mais chama a atenção no processo colonizador inglês é justamente aquela questão daquele afrouxamento do pacto colonial, a negligência salutar. Como a região norte dos Estados Unidos ela tinha esse caráter, esse papel de maior independência, eles acabaram então estruturando toda uma administração interna, acabaram estruturando também um comércio interno. Desta forma, foram capazes de formar triângulos comerciais. Esses triângulos comerciais, eles tecnicamente deveriam ser proibidos, porque dentro de um processo colonizador, a colônia é obrigada a fazer comércio apenas com sua metrópole. Isso é o pacto colonial. Mas como o norte ele usufruía daquele afrouxamento, da negligência salutar, eles acabaram criando então alguns sistemas de comércio triangular. O mais famoso e mais importante desse sistema foi que as empresas do norte dos Estados Unidos iam até as ilhas das Antilhas, né, que é a América Central, ali, as ilhas do Caribe, compravam o melado, né, o melado de cana, levavam para o norte, pegavam o melado de cana, transformavam em rum, bebida alcoólica, pegavam essa bebida alcoólica, vendiam na África. Os lucros obtidos com a venda da bebida alcoólica na África, eles compravam escravos e traziam escravos para serem vendidos ou nas próprias Antilhas ou ali na parte sul das 13 colônias. Repare, então surge um triângulo comercial. Sai da América Central, vai para a América do Norte, da América do Norte vai para a África e da África volta ali para a América Central. Esse triângulo comercial, ele vai fazer com que o norte enriqueça muito. Muitos grandiosos lucros vão ser obtidos pelo norte justamente graças a esse triângulo comercial e essa capacidade ali de gerar riqueza com esse comércio. Um dos principais motivos que fez com que a Inglaterra continuasse tolerando esse triângulo comercial, mesmo quando o norte estava enriquecendo, era justamente porque a Inglaterra também estava passando por problemas internos. Neste momento, né, meus amigos, ali ao longo do século XVII, ali ao longo do século XVIII, a Inglaterra ainda está ainda está saindo de elementos ainda que são resquícios da Revolução Inglesa, resquícios da tomada de poder por Guilherme de Orange, que irá se tornar Guilherme III. Desta maneira, a Inglaterra não conseguia se focar completamente ali nas colônias do norte. E, além disso, muitos dos ingleses tinham receio de que, se os colonos fossem pressionados, se os colonos fossem obrigados a abandonar ali o seu comércio, né, devido à fiscalização mais forte da Inglaterra,
eles iriam acabar se aproximando das colônias francesas. Sim, mais ao norte, onde hoje é o Canadá, nós temos ali que haviam colônias francesas. E esse temor de uma aproximação de colônias com a França acabou fazendo então com que a Inglaterra tolerasse ali a existência desse triângulo comercial. Temos então de perceber que, graças a essa situação, a América do Norte, principalmente as colônias do Norte, vão acabar usufruindo de uma relativa independência, uma relativa autonomia econômica, política, mas principalmente uma ampla liberdade religiosa. O Norte, as colônias do Norte, então, nem se fala. Elas vão realmente ter estruturas internas. Chegará ao ponto de surgir uma verdadeira elite colonial, justamente uma elite colonial proveniente dessa situação ali da negligência salutar. Perceba, meus amigos, a seguinte questão: a colonização inglesa, ela tem uma característica dupla. No sul havia uma maior fiscalização, no norte havia um afrouxamento. Isso faz com que interesses distintos acabem surgindo no processo colonizador. Essas características vão seguir os Estados Unidos ao longo de toda a sua história. Se vocês se perceberem, se vocês se lembrarem, nós temos ali que no processo de independência dos Estados Unidos, essa característica dupla se mantém. Se nós percebermos ali o processo da conquista do Oeste ao longo do século XVIII e XIX, essa característica dupla se mantém. Essa divisão que os Estados Unidos possuía, que podemos dizer que era até dois países em um só vai se resolver a partir do final do século XIX, com a Guerra da Secessão. Somente com o final da Guerra da Secessão nós teremos uma definitiva unificação dessa característica dupla que surgiu justamente durante a colonização da América Inglesa, ali nas assim chamadas 13 colônias. Meus amigos, finalizamos o vídeo aqui então. Se esse vídeo te ajudou, se trouxe grandes informações para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até mais. Tchau, tchau.